Páginas cotidianas. Páginas cotidianas. Com Dirce Becker-Delvin. Agora 13 para as 8, 17 graus e 4 décimos a temperatura. Dirce, a gente tem um ouvinte fiel, que é o Charles Edu, e ele mandou aqui pra gente: quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Nicolas Hort, que eu tinha falado sobre isso há pouco com o Jaci, mas apenas para dar os devidos créditos, essa frase não é minha. Essa frase é de Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, o principal autor da Declaração de Independência, e que disse: descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu pareço ter. Bom dia, Dirce. Bom dia, Nicolas. Olá, Dirce, muito bom dia. Olá, Renato Souza. Bom dia, Josué. Bom dia para você que nos acompanha. Bom dia, Charles. Bom dia, Marlene. Em nome de vocês, cumprimento todos os nossos ouvintes. Verdade, sorte, trabalho. Vou falar de uma história hoje que também tem a ver com talvez sorte ou com a gente se atrapalhar. Eu quero falar de Granizo, é um filme argentino de drama lançado há cerca de 20 dias na Netflix. O enredo conta a história de Miguel Flores, um famoso meteorologista que tem o seu próprio programa e é conhecido por não errar nenhuma previsão de tempo. Quando ele sai na rua, ele é abraçado por todo mundo, as pessoas querem tirar foto, ele é uma celebridade, né? Entretanto, tudo muda quando ele comete um equívoco. Talvez ele tenha, então, um azar, pensando na colocação do Charles. Na estreia, então, do seu novo quadro que ele vai ter, ele prevê uma noite de tempo firme, céu estrelado, e as pessoas perguntam, ligam para o programa: não, vai ser uma noite firme de céu estrelado, mas na madrugada, enquanto ele dorme, se abate uma tempestade de granizo sobre a cidade, causando prejuízos imensos, estragando muitos carros. Se antes ele era amado pelas pessoas, a partir de então ele passa a ser considerado inimigo número 1 de um povo. Isso faz com que ele tenha que sair de Buenos Aires, que é a cidade onde caiu esse granizo, e ele volta para Córdoba, sua cidade natal. Desde então, as pessoas, na verdade, acusam ele dos seus prejuízos, dos carros estragados, de alguém que deixou seu cachorro na rua e morreu, enfim. É um drama, né? Também conta a história familiar. Ele tenta se reencontrar, então, com sua filha, que ele tinha deixado, talvez, para trás no passado e tal. É um filme que está fazendo muito sucesso, e por se tratar de uma história muito envolvente, muitas pessoas perguntam se é baseado em fatos reais. O diretor é o Marcos Carnevale. Ele diz que não, mas tudo indica que pode ter referências a uma grande, digamos, tempestade de granizo que aconteceu em Buenos Aires em 2018 e que atacou uma cidade chamada Vila Carlos Paz. Eu acredito que a história parece sugerir que não leva muito mais que um dia, talvez, para o sucesso se transformar na visão das pessoas em fracasso. Qualquer tropeço que a gente comete hoje, né, é visto depois com grandes manifestações de ódio e talvez de colocações às mais diversas ordens. Eu acho que os sucessos de 20 anos, no caso, no enredo desse meteorologista, não foram suficientes para fazer com que um erro fosse repensado pela população, né? Ele mostra que o ser humano está sempre com as pedras na mão para provocar o outro. E é interessante pensar nisso, gente, na vida. Todos nós podemos nos atrapalhar, só que em tempos de redes sociais tem o cancelamento, fica muito difícil. Adorei o filme, quis falar disso hoje, porque fiquei tocada por vários pontos, entre eles pensando nas previsões do tempo. E só para provocar vocês ouvem previsão do tempo? Nicolas, Renato, Josué, vocês se vestem baseados na previsão do tempo? Ouvem a Aline? Vocês levam um guarda-chuva no carro, uma capa de chuva? E quando a previsão do tempo se atrapalha, vocês também ficam incomodados? Outro dia alguém me disse: eu escuto a Aline e fico brabo com ela se eu levei uma sombrinha junto e não choveu. Como vocês lidam com o tempo? É legal pensar, porque isso também diz muito sobre cada um de nós. Eu costumo dizer para amigos e para familiares que é uma previsão, não uma precisão. Uma previsão do tempo, né? Se fosse algo certeiro, aí seria uma precisão, né?
Mas tu fica cuidando, vai Cuido, chuveçar? sim. Sempre estou atento e costumo fazer isso que tu disse, conforme levar um guarda-chuva no carro. Ou não vou as hoje em tal roupas. lugar? É. Nicolas, e tu? Eu tenho uma história, na verdade, particular, né? Porque eu me incomodava muito com a chuva há mais ou menos uns 5 anos atrás, antes de eu ter conseguido comprar meu primeiro carro. Porque eu fiquei dos 18 aos 23 anos de moto, então toda vez que chovia era perrengue, capa de chuva, e se molhava em todo lugar que ia. E parece que depois que eu pude comprar o carro, as coisas melhoraram bastante nesse sentido, porque deixou de ser um problema essa questão da chuva. Mas pensando nesse filme, eu fiquei pensando das formas que as pessoas se unem. Que não é só por amor, né, Dirce? Também pelo ódio. As pessoas podem se unir contra alguma coisa e a gente percebe isso também nos dias de hoje. E amor e ódio são muito vizinhos também, né? Não, é um filme muito bonito chamado Granizo, né? Quem puder assistir, penso que traz muitas reflexões, né? Relação de pais e filhos. Eu provoquei sobre previsão do tempo porque eu penso que, claro, tem essa questão que tu coloca, Nicolas, da praticidade, mas aquela pessoa que precisa sempre controlar tudo e tem esse desejo de querer controlar o tempo que, na verdade, digamos, nos surpreende, como aconteceu no filme. O cara tinha convicções, digamos, baseadas em dados, mas a natureza, ela tem autonomia. Né? É a filosofia estoica que fala sobre isso, onde tem coisas que nós controlamos e coisas que nós não controlamos. Porém, a gente não controla o tempo, mas a gente pode se organizar para levar guarda-chuva, para, se formos realizar um evento, contratar uma cobertura. Então, a gente pode se precaver em relação aos intempéries. Concordo. Mas também é bem bacana, às vezes, sair sem guarda-chuva, tomar um banho de chuva e ter que te virar, passar embaixo das marquises. Estou me defendendo, porque eu sou muito distraidona, assim, então, quando eu não tinha carro, tomava cada banho de chuva, enfim, cada um com seu jeito. Nós não controlamos nem a nossa própria vida, né? É. Controlar a vida dos outros e do tempo. E como a gente passou a valorizar a chuva quando ela faltou, especialmente recentemente. É verdade, cheiro de terra e chuva. Ficava bem, Josué, e tu cuida do tempo. Estamos aí, tem alguém comigo que caminha na chuva, se for o caso, e vem de cabelo pingando. Bom dia, a gente tenha todos um abençoado final de semana. 6 para as 8, 17,6 a temperatura, PA+, planos de saúde, sindicatos, prefeituras, entidades e empresas podem se conveniar ao PA+. PA+, em Estrela,